Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve. Professor Tito chegando na área, dessa vez com uma questão do Enem no ano de 2010 em sua primeira aplicação. A gente tem já uma figura logo de cara aqui nessa questão. Vamos lá. Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocupação humana. Beleza. Então, a gente está falando aqui de reflexos. Beleza? Aqui, ó. Certo. Então, a gente está falando também de ocupação humana nessas regiões mais rebaixadas. Tá bom? E o foco da questão são os processos de erosão, os processos erosivos. São exemplos de processos erosivos? Sulcos e ravinas, a vossoroca. O sulco e ravina são essas pequenas crateras, né, pequenos filetes que vão se abrindo aqui no solo. A vossoroca já é uma cratera maior, né, uma cratera gigante, né, que foi causada ali, né, por conta do processo de erosão. Tá? Se retira a cobertura vegetal e ali vai se abrindo ali uma cratera que a gente chama de vossoroca. Tá bom? Então a gente vai ter aqui uma região que é temporariamente encharcada, né, isso por conta das chuvas. Beleza, vamos lá. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é... Gente, o que vai acontecer aqui? Por conta desses processos de erosão do solo, né, da superfície terrestre, qual seria o reflexo na vida cotidiana das cidades no Brasil? Alternativa A, o desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redução do escoamento superficial, pluvial na encosta. Não ocorre uma redução, ocorre um aumento do escoamento. Até porque a água nas regiões urbanas ela não vai se infiltrar, né? O solo é coberto por asfalto, por concreto, e a água ela vai escoando, ela não vai infiltrar no solo. Alternativa B, maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento público, já que é maior o efeito do escoamento sobre a infiltração. Gente, o efeito do escoamento na área urbana é maior, realmente é mais elevado, porque a água não consegue se infiltrar no solo. Porém, a gente vai se utilizar disso para captar água potável. Lembrem que a zona urbana, né, a partir do momento que essa água na zona urbana ela vai escoando, ela vai sendo ali poluída, né, por toda a sujeira, todo o ambiente urbano. Então, não tem nada a ver aqui com, inclusive, a ilustração do exercício, da questão. Alternativa C, o aumento da incidência de doenças como a amebíase na população urbana em decorrência do escoamento de água poluída do topo das encostas. Essa água poluída do topo das encostas seria daqui nessa figura, né? Essa porção que está com vegetação. Porém, a gente não vai estar observando um aumento dessas doenças por conta dessa chuva, dessa água. O foco da questão é processos erosivos, galera. A gente não está relacionando aqui a problemas urbanos de saúde. Alternativa D, a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. Essa é a alternativa correta. Por quê? Vou mostrar para vocês. Ó. A gente vai ter aqui o solo sendo retirado, né, dessa encosta por conta do processo erosivo, das chuvas. Aí o que é que acontece? Essa porção que está com vegetação, vocês estão observando que ele não tem aqui sulcos e vossorocas, né, ravinas. Vejam que essas ravinas, sulcos e vossorocas estão nessa porção que não tem vegetação. Quando se retira a vegetação, o desmatamento, o solo fica exposto e aí vai sofrer erosão, né? Ele vai ficar com essas crateras, com que a gente chama de vossoroca, de sulcos, de ravinas. E a alternativa D está dizendo que nos centros urbanos as enchentes elas vão ocorrer. Por quê? Porque o leito do rio, vamos lá fazer um leito de rio aqui, ó. O rio ele vai estar passando pelo processo de assoreamento. Vejam só, quando eu retiro a cobertura vegetal, tá? Quando eu retiro essa vegetação, o que vai estar acontecendo? Se eu realizar o desmatamento, realizei o desmatamento, tá bom? Eu tenho um rio aqui no centro, ó. Tá aqui a água do rio. O que vai acontecer? Os sedimentos, todo esse material
que foi erodido dessa região, né, onde tem essas rachaduras, onde tem essas crateras, esses sedimentos eles vão ser depositados no fundo do rio, ó. Vão deixar o rio bem raso. O rio ele vai ficando bem raso, porque os sedimentos eles vão parar no fundo do rio, já que a vegetação ela foi retirada. A vegetação ela impede que isso aconteça. Como é que a gente chama esse processo? A gente chama de assoreamento. Um rio assoreado é um rio que ficou um pouco mais raso, porque os sedimentos, o lixo, foi parar no fundo do rio, no leito do rio, por conta da retirada de vegetação. Se o rio ele acabou ficando mais raso, o que vai acontecer? Uma enchente. Então a água ela acaba transbordando, né? Ela acaba atingindo essas zonas urbanas, tá bom? Então o processo de assoreamento, já que os rios eles comportam um menor número ou um menor volume, né, de água no seu leito. Por quê? Porque o leito ficou ocupado por sedimentos, areia, solo, tá? Lixo, por conta do desmatamento aqui. Tudo isso aqui, né, que foi retirado do solo, esses sulcos, ravinas, vossorocas, esses sedimentos eles vão parar no fundo do rio, que a gente chama de leito. E aí o rio acaba ficando um pouco mais raso e transbordando no período de chuvas. E aí as cidades, os grandes centros urbanos vão sofrer com as enchentes, tá bom? Porque a água do rio acabou transbordando. Alternativa D. Opção E. A contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio e carregados de matéria orgânica. Não, né? Não vai acontecer a contaminação da população por conta dos sedimentos. Os sedimentos não vão contaminar a população. Então, o que vai contaminar a população ali seria justamente lixo, né? Material tóxico, radioativo, tá? Poluição, beleza? Ok? Lembrando que a questão fala sobre processos erosivos, alternativa D, né? Rios assoreados, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.